A codificação é utilizada para facilitar a localização de materiais armazenados no almoxarifado. Quando a quantidade dita é muito grande, tipo de classificação para atender a necessidade de cada organização é necessária uma divisão que guie os vários tipos de classificação. Existem diferentes maneiras de classificar o material, cada um poderá adotar o seu critério. Existem 8 principais tipos de classificação de materiais, sendo eles: 1. Classificação por tipo de demanda, 2. Materiais críticos, 3. Perecibilidade, 4. Periculosidade, 5. Possibilidade de fazer ou comprar, 6. Tipo de estocagem, 7. Dificuldade de aquisição, 8. Mercado fornecedor. Classificação por tipo de demanda. Essa classificação é bastante usada nas organizações, é dividida em materiais de estoque e materiais não de estoque. Materiais de estoque são aqueles materiais que devem existir em estoque para os quais são determinados critérios e parâmetros de ressuprimento automático, com base na demanda e na importância para a empresa. Materiais não de estoque são materiais de demanda imprevisível para os quais não são definidos parâmetros para ressuprimento automático. A aquisição desses materiais somente é feita por solicitação por unidades em que se constata a necessidade deles. Devem ser materiais em enfoque prático, comprados para utilização imediata e são debitados no centro de custo de aplicação. Materiais críticos são aqueles materiais de reposição específica de um equipamento ou de um grupo de equipamentos iguais, cuja demanda não é previsível e cuja falta pode causar grande risco às organizações. Esse tipo de classificação é muito utilizado por indústria, por serem sobressalentes vitais de equipamento produtivo, deve permanecer estocado até sua utilização, não estando, portanto, sujeito ao controle de obsolescência. A quantidade de material cadastrado como material crítico dentro de uma empresa deve ser mínima. Para ser classificado como material crítico, deve seguir os seguintes critérios: crítico por problema de obtenção, normalmente material importado de único fornecedor que falta no mercado, estratégico de difícil obtenção ou fabricação, crítico por razões econômicas, materiais de valor elevado com alto custo de armazenagem ou de transporte, crítico por problema de armazenagem ou transporte, materiais perecíveis de alta periculosidade, elevado peso ou grandes dimensões, crítico por problema de previsão, materiais que são difíceis de prever seu uso, crítico por razões de segurança, materiais de alto custo de reposição ou para equipamento vital de produção. Terceiro, perecibilidade, não só a deterioração da propriedade física e química do material influente nesse tipo de classificação, como também a ação do fator tempo. Dessa maneira, quando a organização adquire determinado material para ser utilizado em data oportuna, e se porventura não houver mais consumo, sua utilização poderá não ser mais necessária, o que inviabiliza a estocagem por longos períodos. Alguns materiais apresentam recomendações quanto à sua preservação e sua adequada embalagem, como forma de proteção contra umidade, oxidação, poeira, choque mecânico, pressão, etc. De uma maneira mais simplista, materiais perecíveis trata-se de uma classificação que leva em conta a probabilidade de perecimento ou não do material, pois compreendemos que alguns materiais estragam mais rápido que outros. Além disso, o modo de armazenagem influencia na durabilidade do material. Quanto à perecibilidade, os materiais podem ser classificados em perecível e não perecível. Periculosidade: os materiais considerados perigosos são aqueles que oferecem risco, em especial durante a atividade de manuseio e transporte. Nesse tipo de classificação estão inseridos os explosivos, líquidos, sólidos, inflamáveis, materiais radioativos, corrosivos, oxidantes, etc. A adoção dessa classificação visa a identificação de materiais, como por exemplo produto químico e gás, que por suas características físico-químicas possuem incompatibilidade com os outros, oferecendo risco à segurança. Essa classificação é útil para o manuseio, transporte e armazenagem desses materiais. Com a possibilidade de fazer ou comprar toda operação de manufatura ou serviço, hora ou outra irá precisar de um sumo, sendo assim na administração da cadeia de suprimento, a organização tem a opção make or buy, fazer ou comprar. Essa deliberação vai determinar o grau de integração vertical da organização. Se ela optar por fazer, maior será a sua integração vertical e, consequentemente, menor será a terceirização ou outsourcing. Esse tipo de classificação visa determinar quais os materiais poderão ser recondicionados, fabricados internamente ou comprados. A recuperação do material deve ter custo inferior à compra de um novo item. Material que após a sua utilização passou por um processo de beneficiamento, permitindo a sua reutilização sem que suas qualidades originais fossem diminuídas. A. Fazer internamente. Materiais que são fabricados nas empresas. B. Comprar. São materiais que devem ser adquiridos no mercado, para os quais não há possibilidade de fabricação na empresa. C. Decidir por fazer ou comprar. São materiais que estão sujeitos a análise de fazer internamente ou comprar. D. Recondicionar materiais passíveis de recuperação que devem ser recondicionados após desgaste e uso.
não devendo ser comprado nem feito internamente. 6. Tipo de estocagem. Os materiais podem ser classificados em 2 tipos de estocagem: permanente e a temporária. Estocagem permanente, materiais com ressuprimento constante de estoque, renovação automática, devendo sempre existir saldo no almoxarifado. Isso é materiais para os quais for aprovado nível de estoque que necessita de suprimento constantemente. Estocagem de consumo são materiais de utilização imediata, ou seja, de não estoque, que fica estocado no almoxarifado somente até a sua utilização. Dificuldade de aquisição. Os materiais podem ser classificados por sua dificuldade de compra, ou seja, materiais de difícil aquisição, materiais de fácil aquisição. A dificuldade pode ocorrer de fabricação especial, envolve encomendas especiais com cronograma de fabricação, longos acompanhamentos e inspeções nas diversas fases da fabricação. Escassez, há pouca oferta no mercado, o que pode comprometer a produção. Sazonalidade, a oferta sofre alterações durante o ano. Monopólio ou tecnologia exclusiva, há um único fornecedor logístico sofisticado. Transporte especial ou difícil acesso para retirada ou entrega. Importação independe da liberação de verbas ou financiamento externo. Mercado fornecedor, esse tipo de classificação está intensamente ligado à anterior e o complemento. Mercado nacional, materiais fabricados no próprio país. Mercado estrangeiro, materiais fabricados fora do país. Materiais em processo de nacionalização, materiais para quais estão desenvolvendo fornecedores nacionais. Assim como em qualquer empresa de serviço, o capital humano é vital para a produção de serviços. Humanos são as pessoas da organização. É com elas, através delas, que empresas vivem. Recrutar, treinar, motivar e remunerar fazem parte da administração dos recursos humanos. Em uma universidade, temos professores como recurso primordial para os cursos presenciais. Assim como em qualquer empresa de serviço, o capital humano é vital para a produção de serviços. Tecnológico, fator de produção essencial nos dias atuais, ajuda a desenvolver as operações no dia a dia da organização, aumenta a produção com mais eficiência, melhora a comunicação interna e externa, melhora os canais de venda, etc. Está presente em todo o departamento de uma organização. Recursos patrimoniais. O patrimônio é o conjunto de bens e direitos voltados de valor econômico que pertence à empresa ou à pessoa física. Os recursos patrimoniais são as instalações, máquina, equipamento, edifício, veículo utilizado no dia a dia da operação da empresa. Quando se trata de patrimônio público, a norma brasileira de contabilidade define como conjunto de bens, direito tangível e intangível, onerados ou não adquiridos, formado ou mantido com recurso público, integrante do patrimônio de qualquer entidade pública ou de uso comum, que seja portador ou represente fluxo de benefício futuro inerente à prestação de serviços públicos. Ainda no mesmo âmbito da Lei nº 4.717 de 1965, define patrimônio público em seu artigo 1º.